Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste às nossas aulas. E hoje na aula da disciplina de cálculo de reatores químicos, nós vamos propriamente entrar no conteúdo aí da nossa disciplina de reatores. Nós vamos discutir aí as características iniciais daquilo que são os reatores ideais e como a gente vai ter essa diferenciação entre três principais tipos de reatores ideais que a gente vai tratar aqui nessa nossa primeira unidade. A gente vai conversar um pouco sobre as características dos reatores batelada, dos reatores continuamente agitados, dos reatores CSTR, dos reatores tubulares ou dos reatores PFR. Então, bora lá. Para iniciar a nossa discussão, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é que diferencia um reator ideal de um reator não ideal. Basicamente, a gente pode definir um reator ideal como aqueles nos quais a gente tem modelos matemáticos específicos a partir das condições e especificações do reator e do nosso processo, e esse modelo se adequa às condições observadas no nosso reator de forma muito satisfatória. Grande exemplo de reatores que a gente tem que seguem essas características são os reatores batelada, continuamente agitados e tubulares. A gente tem um modelo matemático claro, muito específico, muito conhecido, muito difundido e que funciona bem para a grande maioria das aplicações. Os reatores não ideais são todos aqueles reatores nos quais a gente vai precisar aí de uma modelagem matemática específica. E essa modelagem matemática ela ocorre em função das peculiaridades do reator e das reações, ou seja, alguma característica intrínseca a esse reator torna necessário que a gente crie um modelo específico para ele. Essa necessidade pode ser advinda aí de uma série de fatores, como por exemplo, características da transferência de massa, da transferência de calor que ocorre nesse reator, que por sua vez são específicas e que demandam uma atenção maior aí na construção desse modelo. Só para a gente relembrar dos conteúdos de aulas anteriores, a gente viu a classificação dos nossos reatores, a classificação geral aí dos reatores ideais, e alguns desses pontos eu queria conversar com vocês novamente. A gente viu que a gente tinha uma classificação baseada no modo de operação, e essa podia ocorrer entre descontínuo ou batelada, contínuo e semicontínuo. Quanto ao tipo de reação, os reatores eram subdivididos aí entre catalíticos e não catalíticos. Quanto ao número de fases da nossa mistura reacional, eram divididos como homogêneos e heterogêneos. Essas classificações aqui, apesar de serem menos utilizadas, são muito significativas, tá? E essa aqui é a classificação mais usada, é a classificação que a gente vai usar aqui de forma mais contínua ao longo da nossa disciplina, que se refere à geometria do reator. Quanto à geometria, basicamente os reatores podem se dividir em dois grandes subgrupos, ou são perfeitamente agitados, do tipo tanque, ou são tubulares. Dentro dos perfeitamente agitados, a gente tem os continuamente agitados, que são os reatores contínuos, do tipo CSTR, os batelados e os semicontínuos. E dos tipos tubulares, a gente vai ter aí os reatores tubulares de fase homogênea, os reatores tubulares de leito fixo e os reatores tubulares de leito móvel. Normalmente aqui, o que diferencia esses reatores em característica é que os reatores de fase homogênea são esses reatores mais clássicos que a gente vai estudar aqui na unidade 1 da disciplina. Os reatores de leito fixo e leito móvel estão subdivididos aqui em reatores catalíticos, que apresentam um reagente em fase gasosa, passando e escoando ao longo do leito do reator, com o catalisador em fase sólida presente no nosso reator. Então a gente tem essa subdivisão clássica aqui. Quanto a tipo de reatores, o que a gente vai estudar aqui quanto a tipo dos reatores ideais? Como eu falei para vocês de forma adiantada, basicamente vamos estudar três grandes tipos. Tá? A gente vai estudar o reator batelada, que é um reator que tem composição uniforme em todos os pontos e a composição desse reator muda ao longo do tempo. E nos reatores em estado estacionário a gente vai estudar dois tipos, que são os tubulares, no qual o fluido passa pelo reator sem que ocorra antecipação ou retardo de mistura. Isso significa dizer na prática que a gente tem um perfil plano de velocidade ao longo do escoamento, pegando o eixo ali longitudinal o nosso escoamento, e a composição vai permanecer constante dentro de toda essa seção transversal. Isso significa dizer que a gente está desconsiderando efeitos de atraso no escoamento da partícula devido à interação do fluido com a parede do reator. Por fim, temos os reatores de mistura perfeita, que a gente vai ter mistura uniforme com a composição. Isso ocorre em qualquer ponto aqui dentro do reator, e a gente vai assumir para esses reatores que ao adentrar no nosso reator, a mistura reacional assume a composição que é exatamente igual à composição da saída. Isso indica dizer que a composição é igual em todos os pontos do reator e é exatamente igual à composição do fluido que sai do nosso reator. Passando para o primeiro tipo de reator ideal que a gente vai estudar, que é o reator batelado. Esse reator também é chamado de reator BSTR, do inglês Bed Started Tank Reactor.
E eles normalmente são reatores que são usados em operações de pequena escala, devido a esse tempo, né, que a gente tem de retenção do material dentro do reator. Eles também são usados em testes de novos produtos ou processos, porque eles permitem um controle muito específico da reação, que possibilitam aí um entendimento melhor acerca da cinética de ocorrência do processo. Eles são usados na manufatura de produtos caros, que dependem desse controle mais específico para que a reação aconteça de forma mais ordenada. E também em processos difíceis de converter em operações contínuas. Tem algumas reações que precisam ocorrer em formato batelado. Um grande exemplo ocorre na indústria de produção de cerveja, onde os fermentadores ainda continuam operando em formato batelado por causa desse controle mais rigoroso que os processos necessitam para a sua operação. As principais vantagens desse reator estão relacionadas às altas conversões que a gente consegue atingir em caso de longos tempos de permanência, longos tempos de residência do material dentro do reator. E a principal desvantagem está relacionada ao alto custo por unidade de produção e a difícil produção em larga escala, justamente por conta desse tempo de retenção no qual o material fica dentro do nosso reator. Falando então um pouco mais das características dos reatores BSTR. Primeira coisa, esses reatores aqui, o reagente vai ser adicionado ao nosso reator no início da operação. Essa é uma característica básica e clássica desse tipo de reator. A reação para esse tipo de processo termina quando a gente atingir o grau de conversão desejado. A operação para esse processo vai ocorrer em regime transiente, isso significa dizer que a gente vai ter uma variação de composição dos componentes que a gente vai acompanhando, seja reagente ou produto, ao longo do tempo. A composição química dos reagentes vai variar ao longo da reação, estabilizando ao final do nosso processo. E os exemplos, conforme eu falei, estão relacionados aí com processos que demandam esse controle mais rigoroso dentro da característica da operação. Isso inclui a indústria de corantes, sais, fármacos, processos que demandam esse controle mais específico. Ainda falando das características desses reatores, a gente sabe que eles são reatores que se utilizam de agitação mecânica. Os reagentes são alimentados no reator no início do processo, posteriormente são misturados, aquecidos, vão reagir, e após o tempo de reação a gente vai lá e vai descarregar esse reator, obtendo os produtos desejados. Como é ideal nesse tipo de reator, o que a gente vai assumir aqui como principal característica para o desenvolvimento dele é que a gente vai ter temperatura e concentração não variando com a posição, ou seja, em cada ponto desse reator que a gente tomar uma alíquota aqui, a gente vai ter exatamente a mesma temperatura e exatamente a mesma composição para os reagentes e produtos que estão presentes dentro do nosso vaso. Passando para o nosso segundo tipo de reator ideal, vamos falar um pouco dos reatores semibatelados. Esses reatores têm uma característica aqui de ter como principal vantagem um bom controle da temperatura, a capacidade de minimizar reações indesejáveis. Isso acontece pela baixa concentração de um dos reagentes que a gente está impondo nesse sistema, e isso influencia na seletividade instantânea. A gente vai discutir isso aqui um pouco mais de detalhes quando a gente for fazer um desenvolvimento específico do modelo para esse reator. Eles normalmente são utilizados aí para reações em duas fases, Normalmente ainda, quando a gente tem duas fases de comportamento distinto, como por exemplo um gás borbulhando em um líquido, esses reatores aí que a gente mistura fases entre reagentes. A principal desvantagem desses reatores são essencialmente as mesmas do reator batelado. Eles têm um comportamento muito similar no que se refere a essa característica operacional em si. Ainda falando um pouco das características desses reatores, a gente vai ter aqui a mesma variação de composição da massa reagente que a gente tinha no nosso reator do tipo batelado. A gente vai ter adição de reagente inerte ou retirada de produto ao longo do processo. Esse reator é caracterizado justamente por essa variação da massa de mistura reacional ao longo do tempo, com possibilidade de entrada de reagente, retirada de produto, ou muitas vezes até entrada de um componente inerte ao longo da operação. Essa carga aqui ela pode ser adicionada ou retirada parcialmente em intervalos determinados. Isso aqui é muito comum em bioprocessos, é o que a gente chama de reatores com batelada alimentada, por exemplo, onde a gente coloca uma determinada concentração de substrato, promove a reação de consumo desse substrato durante um determinado intervalo de tempo, depois fazemos uma nova adição de substrato. Isso serve para evitar aqueles efeitos de inibição do substrato que são muito comuns em bioprocessos. Eles são muito utilizados também em reações altamente exotérmicas, porque com isso a gente consegue um maior controle da temperatura de reação. Imagine o caso onde eu tenho um reagente A reagindo com reagente B, conforme está aqui apresentado abaixo, e essa reação libera uma quantidade muito grande de calor. Existe uma grande probabilidade de que a gente perca o controle operacional dessa reação se a gente fizer a alimentação de A e B de forma simultânea e conjunta.
Mas se eu colocar pequenas quantidades do reagente B, uma mistura de massa reacional do reagente A, eu consigo controlar de forma muito mais efetiva o calor dispensado por essa reação ao longo da operação. Então essa é uma grande utilidade dos reatores semicontínuos ou semi-batelada para operações de larga escala em indústrias químicas. Vamos passar então aos nossos reatores contínuos. O que é que a gente tem como reatores contínuos? São basicamente dois grupos, tá? A gente vai começar sobre os reatores do tipo tanque, CSTR, do inglês Continuously Started Tank Reactor, os reatores tubulares, né, que são do tipo tubo, que estão aqui também no PFR, né, denominado da nomenclatura em inglês de Plug Flow Reactor. Para esses reatores, o que a gente tem é que a gente tem reagentes sendo adicionados ao longo da operação, produtos também são retirados continuamente ao longo da operação. A gente vai assumir aqui, por enquanto, que a operação ocorre em regime estacionário, ou seja, a composição é constante no mesmo ponto do nosso reator, e eles podem ser aplicados em diferentes processos na indústria química. Os principais exemplos: produção de amônia, produção de acetona, produção de metanol em larga escala. Boa parte dos processos em larga escala industrial de produção de químicos estão relacionados ao uso aí de reatores contínuos. Iniciando o estudo para esse tipo de reatores, vamos começar com os reatores do tipo tanque, os reatores CSTR. Eles normalmente são utilizados quando a gente depende de uma agitação intensiva, tá, para o nosso sistema. E isso aqui está relacionado aí com esses reatores e o uso de reatores do tipo tanque. Normalmente isso aqui ocorre para reações em fase líquida, que dependem desse maior contato para que ocorra uma transferência de massa mais efetiva nos nossos reatores. Eles podem ser usados como um tanque ou como muitos tanques em série, tá? E essa associação em série vai ser objeto de estudo de uma aula específica aqui mais para frente, depois que a gente fizer o desenvolvimento das equações de balanço de massa específica para esses reatores. E eles são reatores relativamente fáceis de controlar a temperatura. E aqui eu escrevo um cuidado, porque essa informação costuma enganar a gente, né? É relativamente fácil de controlar, mas lembre-se que isso aqui é um reator do tipo tanque. Normalmente são reatores do tipo tanque que a gente tem uma camisa externa aqui fazendo esse controle efetivo da temperatura operacional, e esse controle não é o mais eficiente que a gente conhece. Então, se a gente estiver operando aqui uma reação com exotermicidade pronunciada nesse tipo de reator, esse relativamente fácil se torna relativamente difícil. Então, cuidado com aquilo que a gente encontra lá nos livros. Essa informação aqui, ela é muito óbvia e claramente relacionada com a característica da reação que a gente está processando. Então, a principal desvantagem desses caras é a baixa conversão que a gente tem por unidade de volume do reator, tá? Normalmente, para que a gente opere esses reatores em regimes de alta conversão, a gente vai precisar de reatores muito grandes, ou que a gente chama de uma cascata de reatores, né? CSTR, que é aquele agrupamento em série que eu comentei com vocês, sendo condicionado aí a um número muito grande de reatores dentro da mesma escala. Ainda falando sobre as características desses reatores, normalmente os reagentes são alimentados continuamente, os produtos são retirados simultaneamente, formam normalmente porque aqui a gente está assumindo que a gente está no estágio estacionário da operação deles, e a composição da nossa mistura reacional ela se mantém constante em todos os pontos do reator, ou seja, em qualquer ponto que eu tomar uma alíquota dentro da estrutura desse nosso reator aqui, eu vou ter exatamente a mesma composição. Estruturando então as características desse nosso reator, a gente tem que ele é um tanque agitado com escoamento contínuo, sem acúmulo de reagentes ou produtos. Isso caracteriza o regime operacional no qual a gente está levando esses reatores a trabalhar. As considerações importantes que a gente vai usar no desenvolvimento do nosso balanço lá com esses reatores. A primeira é que a gente tem composição constante dentro do reator, a composição da saída é igual à composição no interior do vaso, e a taxa de reação é a mesma em todos os pontos do nosso reator. Isso aqui a gente vai usar no nosso desenvolvimento matemático, são informações relevantes das características operacionais desse tipo de sistema. Outra informação importante é que normalmente ele é utilizado quando a gente precisa de intensa agitação para reações em fase líquida. É a principal característica operacional desse tipo de reator. Vamos passar agora ao nosso reator do tipo tubular. O que é que a gente tem para esses reatores? Normalmente são reatores categorizados como sendo de fácil manutenção, por serem compostos normalmente de diversas partes móveis de sua estrutura. Eles normalmente estão associados com maiores conversões do que os reatores do tipo tanque. Tenham cuidado com essa informação, isso aqui é muito relacionado e dependente do comportamento cinético e das características operacionais da nossa reação, então não generalizem essa informação aqui apresentada. Eles podem ser compostos por um único tubo ou por vários tubos interligados. Essa característica operacional depende da característica intrínseca do sistema que a gente está usando aí na nossa produção.
E a principal desvantagem desse tipo de reator é o difícil controle de temperatura dele, tá? Isso aqui pode ocasionar aqui o que a gente chama de hotspots, ou pontos quentes dentro do nosso reator, especialmente quando a gente trabalha com reações exotérmicas nesse tipo de sistema, né? É uma característica operacional que esses reatores possuem. Ele tem ainda uma subdivisão, que é o que a gente chama de reator de leito fixo, que nada mais é do que um reator tubular composto de partículas sólidas de catalisador. Esse reator de leito fixo ele apresenta as mesmas vantagens do reator tubular e as mesmas desvantagens também do reator tubular. Lembrando que aqui o controle de temperatura desse reator é ainda um pouco mais dificultado. Na nossa próxima aula a gente vai discutir isso com um pouco mais de detalhes, mas isso normalmente está relacionado com a massa de sólido que compõe a estrutura de catalisador presente nesse tipo de reator. Passando aqui para a estrutura desse nosso reator, o perfil e comportamento dele está muito relacionado com o que a gente vê nessa figura aqui abaixo. Nela a gente consegue ver as concentrações iniciais e temperaturas iniciais, a reação acontece ao longo de um reator, a gente está dividindo isso aqui em um volume de controle diferencial, um comprimento diferencial, e aqui a gente obtém as condições de saída. Normalmente o que a gente observa para comportamento de concentração é essa redução aqui da concentração ao longo do comprimento do nosso tubo, e para a temperatura, que é o objeto de estudo da nossa segunda unidade, a gente normalmente vai observar um perfil similar a esse, onde a gente tem um aumento de temperatura, um regime não isotérmico de operação, com uma diminuição da temperatura aqui até que se atinja a temperatura final. Aqui, normalmente, essa temperatura é a própria temperatura da camisa de refrigeração que a gente está utilizando. Para esses reatores, normalmente os reagentes são consumidos de forma progressiva à medida que eles avançam no reator, ou seja, ao longo do comprimento do nosso tubo até a condição da saída. E a composição ela varia de acordo com a posição do reator. Isso aqui é muito visível se a gente acompanhar essa gráfica aqui na figura, tá? Mas dentro de um mesmo ponto, ó, se eu seguir aqui o mesmo ponto, a composição é constante, uniforme dentro de toda essa faixa operacional que eu estou considerando para o meu reator. Ainda comentando um pouco das características operacionais desse tipo de reator. Ele normalmente é denominado ainda como reator de escoamento pistonado. Ele consiste de um tubo vazio ou de um tubo recheado, cheio de partículas de catalisador, no caso, por onde vai passar a nossa mistura reacional. Normalmente ele é encontrado na forma de um tubo longo ou na forma de vários tubos pequenos em conjuntos. Essa junção de tubos caracteriza o que a gente chama de reator multitubular, tá? Que também vai ser objeto de estudo nosso aí em aulas futuras, mas é um subtipo de um reator tubular muito utilizado na indústria química. Normalmente os reatores tubulares são categorizados por uso em reações em fase gasosa, então isso aqui é a principal aplicação desses reatores. Assim como os CSTR eram muito utilizados em regime operacional em fase líquida, os tubulares são muito utilizados em regime operacional para a fase gasosa. Só para a gente categorizar os regimes de operação desses reatores, lembre-se, os reatores em batelada, a gente vai ter variação da concentração no tempo e não vamos ter variação da concentração no espaço. Reatores do tipo tanque, a gente não vai ter variação da concentração no tempo nem no espaço, e os reatores do tipo tubular não teremos variação da concentração no tempo, mas teremos variação da concentração no espaço, naquele comprimento infinitesimal do nosso reator. Na nossa próxima aula, nós vamos nos dedicar a dar uma estudada no comportamento desses reatores dentro da indústria química, e a partir daí entraremos na modelagem específica desses reatores como conteúdo aí da nossa disciplina. Pela aula de hoje era isso, pessoal, que a gente tinha para ver. Espero que tenha ficado claro aí essas características e estruturas desses reatores aí ideais que serão objetos de estudo aí nosso na disciplina durante toda a nossa primeira unidade. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!